E no versículo 50 até o versículo de número 58, que nós vamos fazer a exposição em cima desse texto, Paulo vai falar que os vivos serão transformados. Louvado seja Deus. Pois bem, Paulo, escrevendo essa carta aos irmãos, ele nos dá ensinamentos para aquela igreja e para todas as igrejas de todas as eras. Ele disse no versículo 50, dizendo: isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Paulo está dizendo que a carne e que o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Louvado seja Deus. Por que Paulo está falando isso, meus irmãos? A pessoa que o mundo baixa só um pouquinho aqui nesse fundo, né? Por que Paulo inicia falando isso, irmãos? Eu quero aqui chamar a atenção dos irmãos. Os irmãos prestem bem atenção naquilo que Paulo, louvado seja Deus, está nos ensinando nesta noite da palavra do Senhor nosso Deus. Ele diz que carne e sangue não podem dar o reino de Deus. Por quê? Porque tudo que nós temos hoje, e eu tenho pregado isso aqui nessa igreja, em todas as igrejas a qual eu tenho oportunidade de pregar, só existe corrupção, pecado. Louvado seja Deus. O pecado, querido, ele afetou toda a área do ser humano. Quando Adão e Eva pecaram, louvado seja Deus, eles foram destituídos da glória de Deus, e depois de Adão e Eva só resta o quê? Pecado. O pecado nos separa de Deus. Louvado seja Deus. De Adão até os dias de hoje só existe pecado. E eu posso dizer que o homem é sinônimo de pecado, porque se não houvesse homem não havia pecado, porque o nosso Deus não peca, Ele é grande, Ele é santo, Ele é todo poderoso. E Paulo afirma que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, porque nós vivemos num mundo corrupto. O nosso corpo é cheio de corrupção, de marcas do pecado. A nossa vida, a nossa alma foi manchada pelo pecado. Paulo vai falar aos Romanos capítulo 3 que não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há um justo, não há nenhum sequer. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Nós fomos destituídos. A Bíblia vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo outro homem, louvado seja Deus, pelo outro homem nós somos salvos, que é Cristo Jesus. E quando ele diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar aquilo que é incorrupção. Porque no céu não há corrupção. No céu, para onde nós estamos militando para ir, não há adultério, não há mentira, não há vestígios do pecado. Aonde o nosso Deus está, Ele é santo. O salmista diz que Ele é 3 vezes santo. O cantor, quando está diante dele, o louvor que ele canta para Deus é dizer: santo, santo, santo. Ele é 3 vezes santo, não tem como entrar no pecado lá. E a corrupção não pode entrar lá. E quando nós cremos em Cristo, no versículo 51, ele vai dizer: eis que vos digo um mistério. Paulo agora está dando uma revelação de um mistério de Deus. Paulo ele tem uma revelação do Senhor nessa carta, nas cartas aos Coríntios. Ele disse que ele foi arrebatado ao terceiro céu e foi ali ensinado pelo Cristo. Ele traz uma revelação agora a esta igreja. Versículo 51: esse motivo mistério, nem todos dormiremos. Quando Paulo se reporta, e o autor aqui, louvado seja Deus, escreve dizendo que nem todos dormiremos, Paulo está dizendo que nem todos nós vamos morrer, nem todos nós vamos descer uma sepultura fria. Se você analisar de Adão, né, tirando Enoque, tirando Elias, né, que foram trasnadados, que foram arrebatados, mas todos morreram. Você vai ver Lázaro, estava 4 dias morto, Jesus ressuscita ele, ressuscitou, mas depois voltou a morrer. Aquele filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou ele ali naquele espírito, naquele caixão, mas ele voltou a morrer. Aquele jovem que foi sepultado na sepultura de Eliseu, do profeta Eliseu, a Bíblia diz que quando jogaram o cadáver daquele jovem dentro da sepultura de Eliseu, e ali estavam os ossos de Eliseu que tinha morrido há muito tempo. Quando aquele jovem morto tocou
transformados seremos todos. Louvado seja Deus. Paulo ele vai nos falar do arrebatamento da igreja. Ele vai dizer que nesse grande dia, louvado seja Deus, nós seremos transformados. Se Jesus viesse nos buscar agora, se Jesus voltasse agora, né? Nós seremos o que? Transformados. Nós não iríamos preceder os que dormem, nós não iríamos morrer. Mas no versículo 52, que eu acompanho na tua Bíblia, que ele diz: no momento, ele vai falar o momento do arrebatamento, meus irmãos. No momento, no abrir e fechar de olhos. Vai ser muito rápido. Vai ser um piscar de olho. Você pode fazer na sua cadeira assim, piscar o olho. Vai ser nesse momento, vai ser rápido. A ciência estuda e comprova que esse momento não passa de 7 milésimos de segundo. É muito rápido. Não vai dar tempo de despedir, gente. Não vai dar tempo de dar um tchau para alguém. Não vai dar tempo de abrir um abraço. Não. É no momento, no abrir e fechar os olhos, ao ressoar da última trombeta. Louvado seja Deus. Paulo vai dizer que vai ser rápido o arrebatamento. Vai ser um piscar de olho. Quem vai ser arrebatado? O salvo. A igreja. Louvado seja Deus. No momento, no abrir e fechar os olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível. Louvado seja Deus. Lembra do pastor Marcos, que eu acabei de falar? Pastor Roberto, perdão. Ele faleceu. O teu parente, o teu pai, a tua mãe, o teu pastor, aquele teu amigo que faleceu, crendo em Cristo. Isso é para a igreja. O ímpio não, ainda não. Isso é para a igreja. Aqueles que morreram em Cristo. Paulo vai dizer que, louvado seja Deus, os mortos ressuscitarão incorruptível. Adão vai ressuscitar. Se foi salvo, vai ressuscitar. Paulo vai ressuscitar. Noé vai ressuscitar. Silas, Timóteo, a igreja, os irmãos, os nossos pais, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, todos morreram crendo na vida do Messias. Todos que morreram crendo fielmente nessa promessa irão ressuscitar. Todos que morreram crendo em Cristo irão ressuscitar incorruptível. E ele vai dizer: e nós, se fosse agora? Preste atenção, Jesus voltou agora. Os mortos ressuscitou simultaneamente. O que é simultaneamente? Logo em seguida. E nós seremos transformados. Louvado seja Deus. Nós seremos transformados. Nós teremos um corpo incorruptível. Esse corpo cheio de mancha do pecado, a mente cheia de pecado, o coração militando pelo pecado. Nós seremos transformados. Versículo 53 ele vai dizer: porque é necessário que este corpo corruptível, lembra que eu falei que isso é uma corrupção depois de Adão? Esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Nós seremos transformados. Nós teremos o nosso corpo como de Cristo. Lembra quando Cristo lá, o nosso Senhor Jesus ressuscitou, depois foi visitar os irmãos, né? Ele estava ali o quê? O corpo ressurreto. Louvado seja Deus. Nós teremos o nosso corpo incorruptível. O teu pai, a tua mãe, teus irmãos que morreram crendo em Cristo, eles vão ressuscitar com um corpo incorruptível. Louvado seja Deus. O teu ente querido, aquele que morreu crendo em Cristo, ele vai ressuscitar, irmão. Ah, pastor, já faz 10 anos que morreu. Já faz 50 anos. Não interessa, amado. Não interessa quantos anos faz. Olha de Adão. Olha de o apóstolo Paulo foi morto há 2.000 anos atrás. Eles serão, que aquele que morreu em Cristo, serão ressuscitados. Não. Te conforte com esta palavra em nome de Jesus. Ah, pastor, eu estou com muita saudade do meu pai. Meu pai faz 12 anos que faleceu. O salário do pecado é a morte. E lá quando nós vamos, acabamos de ver que não entra pecado, a corrupção. Lá não vai haver morte, querido, que glória! Não haverá morte. João fala em Apocalipse que o Senhor limpará dos nossos rostos todas as lágrimas. Não haverá mais dor,
A morte não existe, não existirá. A morte só existe hoje, por quê? Porque tem pecado. O pecado nos traz a morte. E se você não crê em Cristo, você vai ter o quê? A morte física e a morte espiritual. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, ele fala em Mateus capítulo 10: não tem mais aquele que pode matar o teu corpo. Não tem mais o coronavírus que pode matar o teu corpo, pastor Roberto. Não tem mais aquele que pode te matar pelo amor do Evangelho. Mas ele diz: tem mais antes aquele, a mim, que pode pegar o teu corpo e a tua alma e lançar no inferno. Louvado seja Deus. Ele diz: tragada foi a morte pela vitória. Versículo 55, ele diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está agora a morte, a tua vitória? Não vai ter vitória, porque nós fomos ressuscitados, incorruptíveis, transformados, e não haverá pecado. Só a morte, porque tem pecado. Se tirar o pecado, não há morte, só há alegria, gozo, prazer na presença do Senhor nosso Deus. E ele diz no versículo 56: onde está a morte? Versículo 55: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Louvado seja Deus. No versículo 56: o aguilhão da morte é o pecado. Sem pecado não há morte. O salário do pecado é a morte. Quando Adão e Eva pecaram, quando ele pecou lá, o Senhor se dirigiu a ele, a Adão, e diz: Adão, por tua causa, maldita é a terra. Então não haverá mais morte. Então não haverá, louvado seja Deus, mais pecado. Versículo 56: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Louvado seja Deus. Ninguém consegue cumprir a lei. Só um veio e cumpriu: Jesus Cristo. Às vezes nós temos uma ideia errônea. Alguns evangélicos, alguns irmãos acham que depois antes de Cristo, Malaquias, de Gênesis até Malaquias, nós fomos salvos por alguma dispensação, nós fomos salvos pela lei. Você já ouviu alguém dizer: não, mas Moisés foi salvo pela lei? Ninguém é salvo pela lei. Sempre foi graça, irmão. Sempre foi graça. Porque se você descumprir um mandamento, você descumpre toda a lei. Nós somos salvos pela graça, né? Ele vai dizer aqui: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo. Graças a Deus que Ele nos deu o Filho. Ele enviou o Filho dele. Ele enviou o Filho dele. Ele veio, louvado seja Deus, em carne. O Verbo se fez carne e habitou entre este mundo. Este Deus desceu, querido, e foi martirizado. Ele foi pendurado, crucificado. Louvado seja Deus. Ele foi morto, ele foi esmiuçado. Louvado seja Deus, na vergonha da cruz. Lá na cruz, ele cravado, ele levou os meus e os seus pecados. Não há salvação fora de Cristo Jesus. Sem Cristo não há vida. Sem Cristo nós estamos mortos na condição do pecado. Sem Jesus Cristo, o que nos resta, irmã Isabel, a Bíblia chama de lago de fogo, lago de chamas, tormentos eternos. O que nos resta é perdição fora de Cristo. Fora de Cristo nós estamos acabados. Louvado seja Deus. O mundo sem Cristo está fadado ao inferno, está fadado a sofrimentos eternos. Nós somos salvos através de Cristo Jesus. Não pense que você é bonzinho, que você é boazinha. Não! O nosso coração, a carne, milita para o pecado. Graças a Deus, Paulo diz no 57, graças a Deus que nos dá a vitória. Como está a nossa vitória? Nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, olha que Paulo fala para a igreja de Corinto, fala para nós esta noite. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes
Louvado seja Deus. Sente a mente na obra do Senhor, irmãos. Irmãos, ainda há pouco, antes de vir para cá hoje, eu assisti um trecho, até compartilhei no grupo da igreja, de um filme do apóstolo Paulo. Finalzinho da carreira dele. Um homem velho, preso com gemas na mão, nos pés, no cárcere. Um homem que pregou para o mundo. Um homem que ganhou almas para Cristo. Um homem que plantou a igreja. Um homem que levava consigo a marca de Cristo, que pregava Cristo. E ele disse que tudo que ele fez foi por Cristo. Louvado seja Deus, ele ia para a direita por Cristo, ele ia para a esquerda por Cristo. E no final da vida, querido, ele é colocado no centro, a cabeça no centro e a espada do soldado romano corta a sua cabeça. Esse é o amor de Cristo. As pessoas confundem muito o amor de Cristo. Eu conversando com o irmão Leninho sobre o dia de uma viagem de Mazagão para cá. As pessoas têm uma ideia de amor completamente errada da palavra de Deus. Deus me ama porque me curou do câncer. Deus me ama porque me deu um carro novo. Deus me ama porque eu tenho a mulher mais bonita do carro. Deus me ama porque eu tenho isso, aquilo. Isso não é o amor de Deus. Eu vou te dar alguns exemplos do amor de Deus. Alguns exemplos do amor de Deus. O apóstolo Paulo vai ser decapitado por amor de Deus. O amor de Deus vai estar. Jeremias, tu vai morrer seco dentro de um poço. Isaías, tu vai ser cerrado ao meio por não negar Cristo, por não negar o Senhor. Os nossos irmãos despedaçados. Esse é o amor de Cristo. Aleluia. Esse é o amor de Cristo. As pessoas confundem muito o amor de Cristo. O amor de Cristo, o amor de Deus está onde? João capítulo 3, versículo 16. Deus, olha o amor de Cristo. Olha o amor de Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O único filho. Vai lá, anjo. Fala para Maria que ela achou graça nas minhas vistas. Ela vai gerar um filho. Esse filho vai nascer o meu filho. Deus amou o mundo de tal maneira. Olha o amor de Deus. Que deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, não pereça, mas tenha vida eterna. E o que ele fez com esse filho? Cravou na cruz. Louvado seja Deus. Foi cravado na cruz, desceu todo o seu sangue. Esse é o amor de Cristo. Esse é o amor de Deus. As pessoas confundem o amor de Deus, querido. Onde está o amor de Deus, querido? Com Jeremias, com Isaías. Onde está o amor de Deus com o apóstolo Paulo? Ele diz em várias das suas cartas que passou fome, que tinha nudez, que passou frio, que padeceu necessidade, mas em todas as coisas ele estava alegre por receber a Cristo. Ele diz aos Coríntios que ele era considerado como um lixo humano. Ele vai dizer no capítulo 12, se não me engano, que ele sofreu açoites, que ele levou 40 de chibatadas. Esse é o amor de Cristo. As pessoas acham que o amor de Cristo é o tamanho bom, é estar tudo bem. Não, amado. O amor de Cristo, querido, é você crer nele como Senhor e Salvador. Nós temos que entender que nós vivemos aqui de passagem. Nós não viemos aqui para criar raiz. Não pense que você vai viver 100, 200, 300 anos. O Evangelho tem 2000 anos, tem 2000 anos. Não pense, querido. Isso é passageiro. Isso tudo vai passar. Seja fiel, como está dizendo. O versículo de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e na palavra e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Tudo que você faz hoje, servindo a Deus, não é em vão. Ah, pastor, o presidente do ministério não reconhece que eu vim para a igreja. O pastor nem me visita. O pastor, eu faço as coisas, eu servo madeira no mar.
Louvado seja Deus. Eu evangelizo, eu vou na casa do irmão, eu oro, eu ajudo e o pastor não reconhece. Você não precisa do reconhecimento do homem. Sente firme, inabaláveis. Louvado seja Deus, constante. No final ele vai dizer que no Senhor, em Cristo, no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Talvez o pastor não esqueça de te elogiar, esqueça de te visitar. Talvez o pastor não reconheça que chega cedo, abre a igreja, limpa a igreja, limpa os bancos da igreja. Talvez o pastor nem liga para ti. Talvez o pastor não te dá nem a paz do Senhor. Talvez o irmão nem liga, o ministério não liga. Você não precisa disso. Você já foi reconhecido. O teu nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus. E ele diz, querido, no texto que nós fizemos menção em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16. Eu não vou ler todo o versículo, todo o capítulo 13, versículo 13. No 16 ele diz: louvado seja Deus, porquanto o Senhor mesmo, o mesmo Senhor Jesus Cristo, aquele mesmo lá de Atos, capítulo 1 que sobe, que assunta os céus, o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, vai ter a palavra de ordem, olha o arrebatamento. O mesmo Senhor, dado a palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e a ressoada, a trombeta de Deus, descerá do céu. O mesmo Senhor descerá do céu. Ele vai descer do céu. E os mortos, olha os mortos que morreram em Cristo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Louvado seja Deus. Tocou a trombeta de Deus, o Senhor está vindo em glória, como eu falei em Mateus capítulo número 24, com poder e muita glória. Se fosse necessário o momento, às 20 horas e 30 minutos, não agora o clarão, né, do Oriente ao Ocidente, o Senhor está vendo agora, se fosse agora somente com a trombeta, olha os mortos, todos iam ressuscitar, incorruptível. Todos iam ressuscitar incorruptível. Se fosse agora, os mortos iriam ressuscitar primeiro, no versículo 17. Depois nós, agora os crentes, se fosse agora, simultaneamente, os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro, incorruptível, simultaneamente, logo em seguida. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o que, igreja? Seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-nos, pois, uns aos outros nestas palavras. Louvado seja Deus. Você tem que entender, irmão. Eu tenho um parente. A minha mãe já descansa no Senhor, crendo em Cristo. Muitos e muitos parentes meus morreram crendo em Cristo. Você tem muitos irmãos, amigos que já morreram. Talvez você tenha sede a saudade hoje de não dar um abraço, de não rever, mas você creia nessa palavra. Essa palavra é verdadeira, é fiel. Se ele morreu crendo em Cristo, ele vai ressuscitar primeiro com o corpo incorruptível. Louvado seja Deus. Ele vai ressuscitar, irmãos. Creia nisso. Creia nisso. Ele vai ressuscitar. Louvado seja Deus. O teu trabalho não é em vão. Não é em vão, querido. O teu trabalho não é em vão. E João, querido, João relata aquela palavra do Senhor em João capítulo 6, versículo 44, para a gente finalizar. Olha o que vai acontecer com o teu parente, com o teu irmão, com aquele que morreu crendo em Cristo. Olha o que vai acontecer com o pastor Roberto, que faleceu anteontem, que faleceu ontem, foi enterrado ontem mesmo. Olha o que vai acontecer com os nossos irmãos, com Paulo, com Pedro, né, com
Glórias a Deus por essa promessa. Se você cair hoje, se o teu corpo tombar hoje, se o meu corpo tombar aqui hoje, da minha esposa, dos meus filhos, daquele que é crente, creia nisso, irmão. Creia nisso, creia. Daqui a palavra de Deus, aqui essa palavra é fiel para se cumprir. Tudo que está aqui há de se cumprir, irmãos. Ninguém pode vir a mim. Ninguém pode vir a mim. Aí você diz, pastor, mas por que o fulano não veio? Por que não vai vir? Mas aí diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Aquele ladrão da cruz, a teologia chama para ele de Dimas, que ali no final da sua vida terrena, antes dele dar o último suspiro, ele se arrependeu e disse, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E o Senhor disse, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Onde está a alma daquele homem? Aonde está a alma daquele homem? No paraíso. E o corpo daquele homem desceu à sepultura. Não existe nenhum átomo mais. Não existe mais osso, mais carne, mais sangue. Tudo já se decompôs, já faz 2 mil anos. Quando o Senhor der a palavra de ordem, o corpo daquele homem vai surgir incorruptível. A alma dele que está no paraíso, que a Bíblia chama de sangue do Pai Abraão, que está descansando, vai sair e vai entrar no corpo. Ele vai ter um corpo e alma imortal. Incorruptível. Louvado seja Deus. É assim que vai acontecer com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, que morreu crendo em Cristo. Mas para isso, meus irmãos, você tem que crer em Cristo. Você tem que crer em Cristo. Não pode ser uma crença fingida. Você não pode se enganar, amado. Se você está em uma comunidade, uma igreja, você está no culto de quarta, de domingo, você está na oração, querido. Se você tem grana, se você não crê, você não está enganando o pastor, você não está enganando o teu marido, você não está enganando o teu pai jovem, você está enganando a Deus. Simplesmente você vai tombar e não vai ter a salvação. Você tem que crer nele. Crer, essa crença fiel. Crer nele, amado. Crer nele. Todo aquele que crê nele não será confundido. A única alternativa para a tua alma, para a tua vida, a única saída para a minha vida, para a vida deste mundo caído, perverso, depravado, a única alternativa para você é você crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Fora de Cristo não há vida. Fora de Cristo nós estamos mortos. Louvado seja Deus, filho de pé. Glória a Deus, aleluia. A irmã vai louvar a Senhor.